Frequentemente, a pessoa ainda está se sentindo bem com aquele grau, não é uma coisa que na visão tá gerando dificuldade, mas a córnea, né, que é aquela lente, onde a lente natural do nosso olho, onde a lente de contato se apoia, ela pode estar sofrendo algum dano, seja na falta de oxigenação, seja em alguma inflamação. Então, isso realmente só vai ser identificado na consulta. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje nós vamos falar de algo que você viu bombar aí nas redes sociais, que gerou muitas perguntas, muitos questionamentos e mexeu com o imaginário de quem sempre quis ter um olho diferente. Eu tô falando daquela pigmentação dos olhos, vocês viram isso? Vários modelos passaram a falar sobre esse assunto e a gente quer entender. Será que tá tudo bem ou é muito arriscado fazer esse tipo de coisa? Porque sobre lentes coloridas, a gente já teve alguns papos por aqui. Hoje nós trouxemos uma especialista que vai nos contar o que é que a gente pode e o que a gente não deve fazer em relação aos nossos olhos. Eu estou aqui com a doutora Isabelle Miyazaki Solano Vale. Seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Doutora Isabelle, eu te chamei para você resolver um pepino que vai falar dessa história, né? Tem até um nome que não é fácil de falar. Ceratopigmentação, é isso? Isso, exatamente. Foi até um tema que eu trouxe nas minhas redes sociais na última semana, porque tem sido muito falado recentemente, principalmente por algumas influenciadores terem feito o procedimento e isso acabou se popularizando mais. Mas é importante a gente lembrar que no Brasil, ele é um procedimento recomendado para fins em que o paciente não tem a visão daquele olho e pode melhorar a questão estética, não naqueles casos em que a pessoa só simplesmente quer mudar a cor dos olhos, porque isso realmente pode gerar alguns danos para a visão. Então significa que quem está nos assistindo precisa ter total atenção, porque o desejo pode virar um risco de saúde. Exatamente. Então, um ponto que é muito importante nós lembrarmos é que, como é um procedimento definitivo, isso pode sim gerar riscos como o aumento da pressão dos olhos, por ser algo que ele vai alterar a transparência da nossa córnea, que é a primeira e principal lente do olho, ele pode dificultar a visualização da parte posterior, que é a retina, gerando problemas em que a gente não consiga, às vezes, identificar num primeiro momento, justamente por uma questão que eventualmente foi estética, neste caso, para a troca da cor dos olhos. E a gente fala, então, de segurança do paciente nesse caso, né? É aquela transparência na hora de entender a necessidade, entender o que faz sentido para ele. E muitas vezes a gente vê coisas por aí e quer tentar aplicar e não é viável, não é recomendável. Então, precisa criar essa relação até de confiança com o paciente, né, doutora? Com certeza. Eu acho que isso é fundamental no meu atendimento, de entender a necessidade da pessoa e a gente individualizar caso a caso. Não é porque tal pessoa fez um procedimento em que a gente vai indicar o mesmo para o teu caso. Então, é por isso que a avaliação completa e individualizada é tão importante. Não adianta dizer, mas a minha amiga fez. Toma cuidado aí por onde você está andando. E eu quero aproveitar que você está aqui hoje, doutora Isabela, para a gente falar até um pouquinho da tua história, né? Você teve a oportunidade de vir aqui comentar sobre o seu procedimento de refrativa, mas eu quero falar até da relação com a nossa cidade também. Para você que nos acompanha aí de qualquer cantinho, nós estamos em Cascavel, que é na região oeste do estado do Paraná. E daqui temos essa pessoa que faz os atendimentos e que também nasceu do relacionamento de dois médicos, né? Seus pais são médicos. Eles tiveram influência na sua decisão e nesse olhar humano para o paciente? Com certeza. Primeiramente, falando da cidade, né? É uma cidade em que, né, eu não tenho nem o que falar, nasci aqui, então eu sou suspeita para falar de Cascavel. E para mim, eu sempre falo que foi importante durante a minha formação o fato de eu ter saído estudar, estudei em algumas cidades, passei por Curitiba, Florianópolis, Londrina e por último em São Paulo. Então, eu acho que isso me fez valorizar mais essa parte da nossa cidade. E eu
consegui olhar com outro olhar depois que eu voltei. E quando eu voltei, né, nos últimos anos, foi incrível observar como a cidade mudou, o crescimento dela e o potencial que tem, principalmente na questão da saúde ocular, né, dos nossos pacientes. Né? Exatamente. Não só na saúde ocular, na saúde como um todo, né? Eu vejo... Ano passado a gente esteve presente num evento de saúde em que a gente vê que Cascavel é um polo. Então, isso é muito importante para a região e até para os países ao redor, aqui, Argentina, Paraguai, é muito importante também. E essa questão de se tornar referência, eu acredito muito, e você, que é de outra cidade, vai defender seu peixe, tá tudo bem. Mas eu acredito muito na qualidade dos profissionais, não só das instituições de saúde, mas a gente percebe uma responsabilidade muito grande dessa formação continuada, né? Você citou aí os lugares para onde você foi e você continua buscando novos conhecimentos. A gente percebe, sim, que aqui na nossa região existe esse olhar profissional. Com certeza, e sempre baseado em evidência, que é algo que é muito atual nos dias de hoje. Então, essa questão da educação continuada, atualização, estar presente nos congressos é o que a gente se atualiza e consegue realmente trazer o melhor para o paciente, mesmo estando, de repente, longe da capital, de um grande centro, mas conseguindo trazer o melhor tratamento possível. E escolher a medicina teve a ver ou não teve a ver com os pais? Eles deram um empurrãozinho ou não deram, doutora? Então, a gente até estava conversando aqui antes de começar sobre essa questão de se eu já havia pensado em outra coisa, mas eu acho que pelo fato de estar sempre vivenciando a área da saúde, a medicina sempre esteve parte. E quando, naquele momento de vestibular em que a gente começa a pensar realmente, você começa por exclusão mesmo, né, no início, e eu parei para pensar e falei, não, a medicina realmente é o que eu quero seguir. E o fato dos pais dentro da área, isso com certeza pesa bastante, apesar de ambos terem deixado bastante livre em relação a essa escolha, porque eu acredito que para qualquer profissão isso é muito importante, você só não se basear nisso, porque senão pode se tornar um fardo. E a questão, respondendo a sua pergunta da humanização, também com certeza foi algo que eu observei durante o meu crescimento e consegui trazer nos dias de hoje, e é o que eu trago nos meus atendimentos. Então, isso é bem importante mesmo para o meu dia a dia. E a gente vê que existe tanto esse olhar de gostar do paciente quanto gostar do tipo de medicina que se faz, né? A especialização em oftalmologia também foi lá no meio do caminho ou já foi quando você decidiu fazer medicina? Não, assim, eu fui passo a passo, né? Pra gente também não atropelar as coisas. Então, inicialmente a medicina, mas ao longo ali, já pela metade do curso, já era algo que com certeza estava entre as principais. Eu sempre gostei muito das áreas cirúrgicas, então a oftalmologia, por ter essa parte, ela sempre esteve em evidência também. E aí, mais encaminhando para o final do curso, foi quando eu defini mesmo, direcionei alguns trabalhos já na época de conclusão de curso, direcionados para oftalmologia mesmo, porque ali eu já tinha certeza que era isso que eu queria. E aí não bastasse o volume de médicos na família, ela casou com outro médico. Explique-se. Isso foi até uma questão que a gente, ao longo dos anos, também conversou, porque ambos, né, eu e meu esposo, também, assim, nenhum dos dois entrou sabendo que queria oftalmologia, mas que nós dois adquirimos o gosto ao longo do curso. E vocês se conheceram na faculdade, esclarecendo para quem está acompanhando. Isso, exatamente. Nós somos da mesma turma de faculdade e ao longo desses anos a gente foi convivendo os congressos, participando de estágios, foi onde a gente realmente definiu o que queria. E não bastasse a questão da faculdade, a gente também fez a residência em períodos muito próximos, então sempre tivemos esse convívio meio lado a lado, mas que eu considero muito benéfico, só agrega, né? Claro que eventualmente tem uma coisinha aqui e outra lá, mas que no resultado geral isso é o que mais importa. Um poder estar ajudando, discutindo o caso, isso, acho, até falando em relação aos pais, principalmente a minha mãe, que é ligada na mesma especialidade, é o tipo de coisa que é muito bacana poder discutir um caso, tirar alguma dúvida de alguma coisa que no caso dela, que já tem muito mais experiência. Então, isso é bem legal.
Você sabe que fica a dica aí pra você que tá procurando um relacionamento, preste atenção durante a faculdade, porque aqui desse lado aconteceu mesmo, né, doutora? E a gente brinca, porque realmente existe uma dedicação constante, às vezes outros programas, encontrar pessoas em outros lugares vai ficando difícil, mas existe sempre uma cumplicidade muito grande, a gente percebe isso em vocês. Agora, vamos falar sobre esse trabalhar com o marido, tem prós e contras, ela deixou claro. Max, que bom que hoje você tá sem microfone, a palavra é só minha. Mas a gente se soma muito. Esse equilíbrio é que eu vejo que vai ficando mais difícil, principalmente quando a gente tem a mesma profissão, trabalha, né, no mesmo lugar, no caso de vocês, aqui no nosso caso, nos mesmos ambientes. É difícil separar. Tem esse tempo, vocês tomam esse cuidado ou não? Então, eu acho que, eu não sei pra você, Jéssica, mas eu noto que nós mulheres, pelo fato de sempre estarmos muito envolvidas com essa questão de... não que os homens não sejam, né? Mas eles são menos emocionais, né? Exatamente, mas eu acho que a gente acaba, querendo ou não, levando muito do trabalho para casa. Então, ao longo dos anos, foi importante, sim, estabelecer um limite também para não ficar algo pesado, mas eu noto que de forma geral, sou mais difícil de conseguir estabelecer esse limite, apesar de que eu tenho melhorado e trabalhado algumas coisas nesse sentido. Eu nego tudo. Quem leva trabalho para casa é só o Marcos. Mas eu vejo que esse equilíbrio que a gente preza tanto, às vezes é uma busca, e vai ser sempre uma busca. Tem temporadas que você tá mais equilibrado, tem temporadas que tá menos e tá tudo bem. O que a gente não pode perder o foco, né, é sempre em estar atento ao relacionamento, estar atento ao trabalho, cada um no seu quadrado, né, mesmo que haja essa troca de figurinhas. E falando aí de volta na questão do atendimento, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como é a sua consulta. Porque toda vez que a gente lembra de oftalmologista e consulta anual, a gente lembra das letrinhas. Mas é muito mais que isso, né, doutora? Com certeza é muito mais que isso. E é uma coisa que eu sempre trago, principalmente para aquela pessoa que vem a primeira vez comigo na consulta. Eu trago essa lembrança, porque... Claro que o óculos, de forma geral, para quem já usa, né, é o principal foco da consulta, mas dentro de uma consulta oftalmológica tem muito mais do que isso. Tem a avaliação da pressão, a avaliação, se necessário, da curvatura da córnea e da sua saúde como um todo. Então, fora a parte do exame de refração, que é o exame do óculos, nós avaliamos na biomicroscopia, que é essa palavra meio grande, mas naquele microscópio que tem no aparelho ao lado do consultório, para a gente avaliar como que está o fundo do olho e fazer um check-up geral. Então, isso é muito importante pensando em prevenção, para identificar alguma alteração precoce e, se necessário, tratar. Quando olhamos para dentro do olho, tem doenças que só o oftalmologista pode ver, que são totalmente silenciosas, e é esse cuidado que você vai ter nessa consulta? Com certeza. Então, eu posso citar algumas delas que sim podem ser silenciosas. A primeira delas é o glaucoma, que foi muito falado agora no mês de maio, por ser o mês de prevenção do glaucoma. E é uma doença que no início não é algo que a pessoa vai ter algum sintoma. Então, nos exames de rotina, a gente pode identificar essa alteração, seja da pressão intraocular ou da escavação, que é a parte do nervo óptico que fica lá no fundo do olho. Essa seria uma delas. Outras que também frequentemente eu detecto no meu dia a dia, a própria catarata, quando nos estágios mais iniciais, ainda pode ser que não esteja gerando uma baixa na visão, mas quando a gente identifica nesse exame no aparelho que eu falei, a gente pode verificar que já tem esse início, que não necessariamente vai precisar fazer a cirurgia, né, Jéssica? Mas o fato de identificar e acompanhar é muito importante. E de um ano para o outro, eu posso ter realmente uma mudança muito drástica, por isso que se diz pelo menos essa janela? Com certeza, e principalmente ali após 45, 50 anos, é um período em que você pode ter mudanças em um curto período de tempo. Então, assim, como a gente havia falado também no início, antes de começar aqui a gravação, alguns casos de catarata secundário a medicamentos podem surgir de forma mais rápida, que em uma consulta do ano anterior poderia ser normal, e neste ano
ter alguma alteração. O próprio glaucoma também pode ser causado por alguns medicamentos. E doenças como o ceratocone também podem surgir, não são tão comuns já nessa fase mais avançada, e sim nas fases dos mais jovens, mas que podem surgir de um ano para o outro. Então, por isso que essa rotina anual é tão importante. Dentro da consulta, a gente passa pelos exames, tem essa conversa. Como é que você lida com essa conversa? Porque às vezes você vai dar uma notícia péssima para a pessoa, né? Infelizmente acontece. Como que é esse teu contato com o paciente? Exatamente. Então, primeiro eu gosto de entender como que é a rotina, até posteriormente, quando a gente for falar em algumas situações cirúrgicas, eu sempre gosto de entender como que é a rotina da pessoa. Se ela veio acompanhado, como é que está esse círculo familiar, esse convívio, porque tudo isso, querendo ou não, influencia, seja uma doença crônica ou alguma alteração mais leve. Então, todo esse ambiente é muito importante antes de realmente dar a notícia de algum diagnóstico, que em alguns casos não era o que a pessoa gostaria de ouvir. E a partir dali, o que eu sempre ressalto nas nossas avaliações é a questão desse acompanhamento de perto, não deixar de ter essa avaliação próxima, porque é isso que vai fazer diferença no tratamento e no resultado a longo prazo. Bom, e aí eu preciso falar das famosas e maravilhosas lentes de contato. A gente começou falando da tal da ceratopigmentação que não é indicada. E a lente de contato é uma alternativa para a pessoa que quer, de repente, ter um olho colorido. Pegando aí esse gancho da consulta mesmo, geralmente o paciente chega com alguma demanda já específica ou ao longo da consulta, nessa conversa, conhecendo a rotina dele, entendendo os desejos, é que se chega a um caminho, doutora? Eu acho que para essa resposta não tem uma pergunta definida, porque vai depender muito do perfil de cada pessoa. Então, tem aquelas pessoas que às vezes já têm um histórico na família, que vem buscando uma prevenção, então já buscam, doutor, eu tenho um filho ou um pai, né, mãe com ceratocone, eu vim buscar se a minha córnea está saudável, então já vem com essa demanda. Seja no glaucoma também da mesma forma. Ou então, né, a gente pode identificar ao longo da consulta, seja essa necessidade do uso da lente de contato, ou caso o paciente tenha interesse em parar de usar o óculos ou a lente, indicar uma cirurgia refrativa, e aí, a partir daí, a gente vai indicando caso a caso. Por isso que, voltando ao que a gente estava no início conversando, essa avaliação é individualizada. A gente não pode colocar toda a farinha dentro do mesmo saco, porque não é. Cada pessoa é única e vai precisar de um tratamento específico. Lente colorida, pode ou não pode? A lente colorida, e aí até a gente pegando o gancho da ceratopigmentação, ela é uma excelente alternativa para esses casos em que a pessoa tem um desejo de mudar a cor, um desejo estético. E aí, claro, vai depender. Existem algumas marcas. No hospital, nós temos a caixa de prova para fazer o teste, né? Então, acho que essa questão do teste também é um ponto muito importante, até para a gente diferenciar da ceratopigmentação. É o tipo de coisa que é definitivo. Se a pessoa não gostou da cor, não gostou. A gente não tem como trocar. A questão da lente de contato cosmética, ela teria essa grande vantagem que a pessoa faz o teste, se olha, vê se aquilo combina com o que ela estava imaginando, alinhando a expectativa, e caso não goste, é possível trocar a cor. Então, por isso que essa é uma das grandes diferenças que eu sempre ressalto em relação à questão de questões definitivas ou reversíveis, que a gente tem que ser pensado em cada caso para indicar a melhor maneira. E lente de contato parece que é um detalhe, mas você precisa tomar os cuidados certos, tem que ter a higiene correta, você precisa ter a orientação adequada, porque hoje tem muita coisa que você compra pela internet, né? Inclusive as maquiadoras, olha lá, fica o alerta, porque não dá para armazenar essa lente de qualquer jeito, ela pode vir a causar uma infecção, um problema mais grave. Exatamente. Então, seja as lentes cosméticas e as lentes normais, sem a cor, mas que corrigem o grau,
a gente precisa sempre ter um cuidado muito específico em relação à higiene, a não dormir com elas e também, na medida do possível, não entrar em piscinas e mar. Porque a gente sabe que em alguns graus mais elevados isso pode ser difícil, então a gente tem que pensar em algumas outras... Eu não enxergo nada sem a minha lente no mar. Algumas outras alternativas para isso, mas isso não pode se tornar uma rotina, porque também esse uso prolongado existe um risco aumentado de contrair infecções. Então, esse cuidado que até a gente falou, você comentou sobre a questão da compra da internet, acho que a minha maior preocupação e alerta que eu deixo aqui para os pacientes que estiverem assistindo é em relação a você não deixar de fazer a sua rotina, porque muito frequentemente a pessoa ainda está se sentindo bem com aquele grau, não é uma coisa que na visão tá gerando dificuldade, mas a córnea, né, que é aquela lente onde a lente natural do nosso olho, onde a lente de contato se apoia, ela pode estar sofrendo algum dano, seja na falta de oxigenação, seja em alguma inflamação. Então, isso realmente só vai ser identificado na consulta. Nesse caso, se necessário, a gente pode fazer alguma troca da marca para alinhar. E não é que se a gente identificar essa alteração, a pessoa não pode mais usar. Não, a gente vai encontrar algumas alternativas, entre elas, principalmente, Jéssica, naquelas que a pessoa já está com um pouquinho de intolerância, a gente pode sim, caso o grau esteja estabilizado, pensar na cirurgia refrativa. Que é uma ótima opção para se livrar dos graus, principalmente a pessoa que é dependente realmente do óculos, né? Daquela pessoa que acorda de manhã, já coloca e já só chega em casa e tira na hora que vai dormir. Então, nesses casos, a gente tem que pensar, principalmente em quem faz muito esporte, tem essa questão da maquiagem, isso a gente já conversou algumas vezes também. Bom, eu não posso deixar não perguntar para você mais detalhes sobre lentes de contato, porque a gente que te acompanha sabe o quanto você fala bem sobre isso, o quanto os pacientes têm dúvidas sobre isso. Então, vou ir para aquelas dúvidas mais comuns. Primeiro, o que eu posso corrigir com lente de contato? Porque a gente já falou aí que tem mais de um tipo. Exatamente. Então, basicamente, a gente consegue corrigir a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. E também, mais recentemente, a gente consegue corrigir a presbiopia, que é a dificuldade para perto que surge ali próximo aos 40 anos. Então, existe mais de um tipo de lente. Eu vou listar os meus aqui, que eu já tenho alguma experiência usando, né? Exclusivamente com o paciente. Eu já usei a gelatinosa, que é muito confortável, né? Molinha e tal. E é descartável, né? Aí eu usei a rígida normal, não me adaptei. Fiquei pouquíssimo tempo com ela e hoje eu uso a escleral, que é muito confortável. Então, esses lindos olhos são dessa cor mesmo, que ela não tem cor, mas é uma lente muito confortável e hoje me dá uma qualidade de visão que eu não tive com a gelatinosa quando eu usei. Então, realmente foram várias experiências e imagino que tenham muitas outras, né? Com certeza. E é importante isso que você citou, Jéssica, porque na adaptação de lente, assim como eu tinha citado para outras questões, eu sempre gosto de seguir um passo a passo, porque em nenhum caso vai ser que a gente já de cara vai adaptar a escleral, que seria essa como a sua, que já são para casos mais avançados de ceratocone. Então, para aquela pessoa que tem uma miopia leve, um astigmatismo, normalmente a gente adapta a lente gelatinosa, que é a molinha, como a Jéssica comentou. Para alguns casos em que o astigmatismo ele é um pouco irregular, então um lado é mais plano e o outro é mais curvo, pode ser que a lente molinha ela não se encaixe bem no seu olho. Então, a gente precisa fazer a progressão para as lentes duras, que são as lentes gelatinosas gás permeáveis, esse nome comprido. E essa lente, ela, apesar de no início realmente ter essa questão do desconforto, para aquela pessoa que está enfrentando alguma dificuldade na qualidade de visão, principalmente no óculos, né? Eu vejo muitos casos de pessoa realmente muito satisfeita na visão, porque é aquela visão HD, como você também, na questão da lente escleral, deve estar sentindo. Então, tanto a lente rígida, que é a menor, né, a gás permeável, quanto a lente escleral, que também é uma lente rígida, que ela é a maior, depois o pessoal pode botar a imagem ali, são lentes que, quando bem indicadas, elas dão uma excelente qualidade de visão. Claro que sempre é importante ter um profissional habilitado para fazer essa adaptação, para você poder atingir esse sucesso na adaptação também.
Outra curiosidade sobre lente de contato. Será que você pode dormir com a sua lente? Existe limite de tempo que você passa com ela? Já viralizou aí gente que perdeu a lente do próprio olho, inclusive. Né? Mais de uma, inclusive, né? Acho que a gente já viu, até colocamos num vídeo do hospital, se eu não me engano, tinha alguma questão assim. Então, independente do tipo da lente... na verdade, depois eu vou abrir uma exceção que existe uma lente em que a gente pode dormir, mas tirando essas que a gente está falando de lente gelatinosa, lente rígida, a gente não indica, a gente desaconselha a questão do dormir, principalmente pensando na oxigenação da córnea. Então, na chegada dessa troca de lágrima para a córnea, fazendo que, se você ficar o tempo todo, digamos, 24 horas com a lente, a córnea vai sofrer uma hipóxia, que esse termo técnico significa a falta de oxigênio. Então, isso vai fazer com que não cheguem nutrientes na sua córnea, pode ser prejudicial, levando alguns vasos da parte branquinha do olho, que é a nossa esclera, para a parte transparente, que é a córnea. Então, a longo prazo, isso é muito ruim, sem contar os riscos de infecção que frequentemente nós, no consultório, pegamos nesses casos de mau uso de lente. A exceção que eu tinha aberto aqui, que depois, para um outro dia, a gente pode comentar, mas é algo que muitas pessoas não sabem, que existem lentes, hoje em dia, para controle de miopia. Principalmente em crianças e adolescentes, em que a criança não usa lente durante o dia, ela vai usar durante o sono, e essa lente vai moldar a córnea. Então, durante o sono, ela faz um molde da córnea. E aí, nesse molde, claro que aí tem que ser bem avaliado certinho, né? Para não gerar nenhum risco. Quando a criança acorda, claro que não é no primeiro dia de uso, então existe um tempo para essa moldagem acontecer. Mesmo. Exatamente. Então, existe um tempo que, ao longo do dia, a criança vai ficar sem lente, sem óculos, e à noite ela dorme com essas lentes. Então, é justamente por isso, porque frequentemente quando oferecemos essa opção, os pais se perguntam, mas e aqueles casos em que não pode dormir, por que esse pode? É justamente nesse sentido, porque ao longo do dia a córnea vai estar saudável, normal, a criança não vai estar usando nenhuma lente dentro do olho. Então, o oxigênio vai estar sendo trocado normalmente. E à noite vai ter essa questão da moldagem, que também vai ter alguma troca de oxigênio ali. Claro que bem diminuída do que sem nada no olho, mas é uma opção que seria a única opção ali de exceção, falando nessa questão de dormir. Você vai fazer o seguinte aí pra mim, ó. Você vai aproveitar os comentários aqui desse vídeo e vai deixar todas as suas dúvidas sobre lente de contato, que eu vou trazer ela de novo. Deixa comigo. Porque agora eu fiquei curiosa. Tem muito pra falar mesmo, né? Quando a gente fala de lente de contato, a gente tá falando de um recurso que nos ajuda a ter, de certa forma, a independência dos óculos, que nos incomoda e muito, né? No dia a dia, quando a gente é dependente deles. E, claro, a gente está falando de algo que pode sim ser uma alternativa para você que não quer passar pela cirurgia. E chegamos nesse ponto. Vamos falar de cirurgia refrativa? Ai, como eu queria poder fazer a cirurgia refrativa, mas cirurgia refrativa é um procedimento que tem que ter a indicação correta. Então, de novo, cada caso vai ser um caso. Se a gente fosse explicar o que é a cirurgia refrativa, doutora, o que ela faz no nosso olho, que ela devolve essa independência aí do uso de grau? Então, o procedimento a laser da cirurgia refrativa, ele é um procedimento em que nós fazemos o tratamento do seu grau na primeira lente, que é a córnea. Então, como a Jéssica falou que no caso dela, ela tem essa impossibilidade de fazer, é porque ela foi identificado que ela tem realmente uma patologia, que é o ceratocone, e que esse seria o principal fator de risco para a gente contraindicar. E é por isso que a gente, no dia a dia, né, Jéssica, fazemos essa avaliação bem detalhada para identificar alguma possível necessidade de complementar, né, o exame inicial com exames detalhados, e caso a gente identifique o ceratocone, a gente vai pensar em outros tratamentos que não a cirurgia refrativa. Agora, pensando no laser em si, para quem a gente já excluiu essas alterações, ele vem realmente
para dar liberdade e independência do uso de óculos. E isso, eu imagino que, para quem já passou pelo procedimento como eu, é o tipo de coisa que não tem preço. Então, a cirurgia refrativa é o tipo de procedimento que realmente muda a vida, completamente. Existe uma indicação de idade? Porque o grau ao longo da vida, pelo menos para quem usa, né? Algumas pessoas vão tendo as suas fases, né? Ele vai aumentando, daí estabiliza, e mais velho, às vezes surge um grau que não tinha. Como que funciona essa questão da indicação? Então, eu sempre falo que no consultório, no dia a dia, tenho 2 requisitos mínimos para a gente começar a pensar no procedimento a laser. O primeiro deles é a idade. Normalmente, a partir dos 18 é quando começa realmente a parar, mas aos 20 seria o momento mais seguro. Claro que existem exceções naquele paciente que já acompanha bastante tempo conosco, ali próximo aos 18 anos, que a gente vê que realmente não está progredindo, a gente poderia sim indicar com segurança. E o segundo ponto, que eu falei que são 2, é a questão da estabilidade. Então, a estabilidade, ela entra nesse ponto da segurança do tratamento, para a gente poder realmente indicar com maior tranquilidade e durabilidade também da cirurgia refrativa. Eu gosto muito de salientar que realmente o procedimento cirúrgico em si, ele é muito rápido. A pessoa deitou ali, colocou o laser, ela levanta, já levanta diferente. Mas, obviamente, não é um passe de mágica. Existe preparação antes, a cirurgia em si e também o pós-cirúrgico. O que uma pessoa que vai passar pela refrativa precisa saber de preparação e pós-operatório? Então, começando pela preparação. Na preparação, para quem usa lente de contato, existe uma necessidade de suspender elas. Muitas vezes, por quê? Porque a córnea, ela fica alterada no uso mais crônico e prolongado da lente. Então, a gente precisa de um exame bem detalhado e confiável para poder fazer o laser baseado neste exame. Por isso que a gente pede a suspensão. E também em relação à parte de trabalho, que muitas pacientes me perguntam já quando já estão na vida ativa, doutora, mas quanto tempo que eu vou precisar parar? Normalmente eu peço de 7 a 10 dias, mas claro que isso é bem individualizado. Mas ao longo de uma semana é aquele período para você ficar um pouco mais tranquilo do seu trabalho, principalmente nas pessoas que usam muito computador, para não ter aquela preocupação e passar por um pós-operatório mais tranquilo. E a questão do pós, especificamente, é uma coisa que eu sempre ressalto para os pacientes, porque existe um passo a passo que nós fazemos até chegar ao momento da cirurgia em si, mas que se no pós-operatório ele não é seguido, frequentemente podemos ter algumas surpresas que a gente não gostaria de ter. Então, o uso dos colírios, o repouso, que eu vou orientar bem certinho no cuidado pós-operatório, ele é tão importante quanto esse pré-operatório também. E aí eu gosto que você é super sincera, doutora, porque assim, o procedimento cirúrgico não dói, mas o pós-operatório de uma cirurgia oftalmológica não é as mil maravilhas. Isso. Tem que ter cuidado. E isso, assim, da questão do pós, da dor, é uma coisa que frequentemente eu sempre converso com os pacientes, porque a dor é muito individual. Então, para qualquer tipo de cirurgia, às vezes a pessoa podem ser até irmãs gêmeas, mas passando pelo mesmo procedimento, a experiência delas pode ser diferente, porque cada um tem o seu limiar de dor. Mas o que é importante para o paciente saber que no procedimento, na cirurgia em si, a pessoa não sente dor. A gente faz uma anestesia tópica através de colírio. E depois, já no pós, eu já peço para tomar alguns remédios, normalmente medicação via oral, para amenizar aquele desconforto que sim, nos primeiros dias é natural sentir, principalmente aquela sensação de areia, sensibilidade à luz, que a cada dia, quando você vai pingando os colírios e se recuperando do procedimento, vai se tornando cada vez menor essa sensação. Logo que sai ali da cirurgia, a pessoa já fala, meu Deus, olha, tem um relógio no centro cirúrgico, eu consigo enxergar os ponteiros e os números. Realmente dá essa diferença imediata. Mas durante o pós-operatório, essa qualidade visual ela vai dar uma oscilada até estabilizar e realmente a pessoa ficar independente dos óculos. Isso mesmo. Então, esse processo de oscilação, ele faz parte da cicatrização, porque como nós aplicamos o laser na córnea, que é a primeira lente que eu comentei com vocês, essa
córnea ela vai sofrendo um processo de remodelamento, podemos dizer assim. Então, durante esse processo, e também pela questão de sintomas de olho seco que são transitórios no início, essa oscilação ela é bem comum, mas que eu sempre oriento para o paciente quando vem no pré-operatório, porque aí também, quando está bem orientado no pré, a pessoa passa pelo pós um pouquinho mais tranquila. Então, frequentemente na rotina dos pacientes que já operaram, eles voltam naquele retorno de 30 dias e falam: ai, doutor, na segunda semana foi dessa forma, mas eu fiquei tranquilo porque a doutora já tinha me explicado que seria desse jeito, eu ia ter esses sintomas. Eu acho que isso é uma coisa que eu prezo muito quando eu estou dando as orientações, porque é o tipo de coisa que eu gostaria de receber, se fosse o meu caso, que na verdade eu recebi também do Dr. César, que foi quem fez a minha cirurgia, né? E hoje você tá totalmente livre, independente de óculos, isso é muito bom. E é um relato comum, né, dos pacientes, como a vida realmente muda, aquilo que você disse realmente faz sentido. Agora vamos estragar os sonhos quem não pode. A gente precisa falar de ceratocone, né? A gente acabou de passar junho, estamos gravando esse episódio, né, aqui no finzinho do mês. E a gente precisa falar desse problema que tem sido cada vez mais comum. Antes a gente não ouvia falar tanto da doença quanto a gente ouve agora. Acho que as pessoas estão coçando mais os olhos do que deviam. É isso? Eu acho que é um misto aí de maior informação à população, e isso é muito importante, porque a pessoa informada, ela pelo menos fica consciente desse risco, então esse é o principal ponto. E também essa questão geral dos cuidados que as pessoas, algumas questões alérgicas, que também aumentam esse risco de ceratocone. Mas o Junho Violeta, também falando dos meses de conscientização, ele veio justamente para a gente relembrar dessa doença que é sim prevalente, não tanto como outras do olho, mas principalmente como nós, como especialistas de córnea, a gente atende frequentemente no consultório. E o ceratocone é uma doença que a pessoa sozinha, ela não vai perceber, né? Ela percebe uma distorção visual, mas se ela já tem um problema com a miopia, ela não vai perceber sozinha. Exatamente. Exceto em alguns casos muito avançados, que às vezes a gente pode identificar, é muito comum essa assimetria. Então, um olho praticamente normal e um outro olho muito alterado. E essa assimetria é bem frequente no ceratocone. Mas, para aqueles casos iniciais em que às vezes é só um astigmatismo que realmente está bem no início, pode ser algo imperceptível. E aí, mais uma vez, ressaltando a importância essa avaliação completa no oftalmologista, para a gente poder complementar, seja com o exame de topografia, que é aquele mapa da córnea, que avalia realmente como está essa curvatura, e, se necessário, complementar com outros exames para identificar em qual estágio que ele está. Existe uma faixa de idade que corre mais risco de ter o ceratocone ou não tem nada a ver? Em qualquer fase da vida ele pode aparecer? Normalmente, o ceratocone, ele se desenvolve na fase da criança, não da criança pequena, mas daquela pré-adolescente, normalmente, né? Que está na fase de crescimento. E até o adulto jovem é o período em que existe uma chance de progressão. Após ali os 40 anos, essa progressão ela é menos frequente, né? E eu sempre uso esse termo porque na medicina não existe muita regra. A gente já viu alguns casos de após esse período ter uma progressão, mas ela é menos frequente porque as fibras de colágeno, que são a principal estrutura envolvida nessa alteração do ceratocone, elas já estão mais fortes, então diminuindo esse risco de progressão. É ótimo, então, o envelhecimento para você trabalhar o ceratocone, mas daí vem a catarata, que isso aí vai ser assunto para o próximo episódio. Não vai dar tempo hoje, doutora. Mas, finalizando a questão do ceratocone, quais seriam as alternativas de tratamento uma vez que a pessoa descobre? É feito um acompanhamento, de cara já tem alguma solução imediata? Eu acho que no ceratocone a gente sempre tem que seguir duas linhas principais. A primeira é a questão da estabilidade. Como que está esse processo? Ele está evoluindo? Não está? Então, e nessa estabilidade é muito importante, eu sempre conscientizo a questão da alergia caso ela esteja presente, porque se ela tiver, ela vai ser o fator principal para essa progressão. Então, tratar algum caso de alergia, seja não só alergia do olho, algum quadro alérgico, seja uma rinite, alguma dermatite, são casos que normalmente estão juntos ali um com o outro. E
Caso ela realmente esteja progredindo, a gente pensar no crosslinking, que é um procedimento cirúrgico para evitar que essa córnea encurve mais. Então, essa seria a linha inicial da estabilidade. E a outra linha é a gente pensar na reabilitação da visão, nessa melhora de visão, que nos casos mais leves iniciais, ela pode ser simplesmente com a prescrição do óculos. Casos já mais moderados, em que o óculos já não dá conta de corrigir aquela distorção, a gente tem que fazer a adaptação das lentes que eu comentei anteriormente, seja a lente rígida, a lente escleral, ela é uma excelente aliada no tratamento do ceratocone. E para aqueles casos mais avançados, a gente tem o transplante de córnea. Que aí precisa de todo um processo para chegar nessa fase. Tem que ter realmente muita responsabilidade. A partir do momento que você tem um diagnóstico, você não pode mais faltar na sua consulta de rotina. Mas a partir do momento que você nasceu, cresceu e é aí uma pessoa independente, você tem que fazer os exames de rotina. A consulta oftalmológica anual, ela é essencial para a sua qualidade de vida. Porque é um sentido muito importante. A visão nos revela o mundo. Então, imagina, conforme a gente vai perdendo a visão, a gente vai perdendo até, né, aquele entrosamento. Tem coisas que você vai deixando de fazer. Eu mesma, acho que com a progressão do meu ceratocone, a coisa que eu mais sinto falta é dirigir à noite. Eu não dirijo mais à noite. Se eu dirijo muito com medo, muito devagar. Porque realmente é uma limitação. E então, é importante, sim, ter esse olhar para sua consulta de rotina. E eu vou encerrar, doutora, esse episódio com você fazendo justamente esse alerta de não deixar para depois, né? Como não é uma urgência, a gente não tá lá com o olho vermelho, não tá percebendo nada, parece que não é importante, muito pelo contrário. Exatamente. Então, acho que essa questão que você levantou, esse ponto de assim que identificar alguma alteração na sua visão, mesmo que leve, discreta, procure o oftalmologista, pois às vezes, em muitos casos, naquelas alterações iniciais, é o momento correto da gente agir e poder, em alguns casos, reverter e, em outros, tratar para que não chegue em um estágio muito avançado. Então, por isso que é tão importante essa visita, no mínimo anual, ao oftalmologista. Quero agradecer demais a sua participação aqui, dizer que adorei essa conversa. Estamos conversando numa noite fria e vem mais conversa por aí. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Jéssica. Te vejo em breve no nosso próximo LikeCast. Você gostou desse papo sobre saúde visual? Você sabe que o nosso objetivo aqui é falar com você para que você tenha mais qualidade de vida, mais bem-estar e para que você seja principalmente uma pessoa bem informada. Eu me despeço por aqui. Até mais.